Olá, meu amado irmão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Bíblia Diz. Eu me chamo Giliardi, vosso servo em Cristo. No estudo anterior, nós estudamos a besta que subiu do mar, e na continuação, nós agora estudaremos a besta que surge da terra. Será um assunto bem rápido, fácil compreensão. Então, vamos lá ler a Bíblia? Começando, vamos lá. A besta que sobe da terra, né? Olha, irmãos, primeiramente, a besta que sobe do mar, né? Nós vemos lá os detalhes, você pode voltar um vídeo anterior que você vai ver, né? E depois disso sobe uma besta da terra. Olha ali, o que é que a Bíblia narra? Vamos lá. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de cordeiro. Olha, irmãos, quero que vocês compreendem isso aqui, peguem isso aqui e guardem. E falava como dragão, isso aqui também. E exerce todo o poder da primeira na sua presença, ou seja, a besta deu, a primeira besta que sobe do mar, deu autoridade para a besta que sobe da terra. Vamos lá, continuando. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a besta, cuja chaga mortal fora curada. Agora nós vamos aqui analisar, né? Ó, irmãos, por que ela surge da terra? A primeira besta ela surge do mar e a segunda surge da terra. Tem isso algum significado, irmãos? Sim, e é muito importante, irmãos. Eu falei no detalhe anterior, irmãos, que a primeira besta ela surge do mar, que tinha 2 significados. Vamos lá recapitular. Quando nós falamos do primeiro, é que ela surgiu das nações, das multidões, dos povos, de conflitos externos, ou seja, conflitos grandes, né, para que ela pudesse dominar e ser um império, né? Nós vemos que a Roma cumpre cabalmente o quarto animal, porque ela foi realmente o quarto domínio depois de Babilônia, Medo-Persa, Grécia, aí vem Roma, né? Que inclusive foi nos tempos de Jesus, Roma já estava dominando, né? E nós compreendemos ali que esse surgimento do mar é que ela é uma grande nação que surgiu dentre muitos povos. Então isso já deixa ela com uma particularidade, ou seja, ela era uma grande nação. Quando nós vamos ver a segunda besta, irmão, por que ela surgiu da terra? Olha, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Olha, irmãos, vamos lá, vamos ver esses símbolos aqui, Essa é a primeira besta. Esse aqui é o dragão que dá poder à besta. E essa é a que surge da terra. Irmãos, o que significa? Irmãos, significa que ela surgiu internamente ao reinado de Roma. Ela foi um reino interno. Ela surgiu de coisas menores, de conflitos internos ao Império Romano. É por isso que o mar, ele significa maior, né? Ou seja, a sua dominação, a sua maneira, ela surgiu dentre os povos. E a besta que surgiu da terra, foi porque ela surgiu interno, de civilizações, de guerras internas dentro do Império Romano. Tudo bem até aí, irmãos? Você entendeu a diferença entre subir do mar e subir da terra? Tudo bem, né? Subiu do mar foi externo, né? Ela teve um alcance mundial, né? Subiu da terra interno ao Império Romano, que significa a primeira besta, e de guerras pequenas dentro do próprio império. Tudo bem até aí? Vamos continuando. Então nós vemos aí o porquê que ela surge da terra. Foi uma coisa interna ao Império Romano, que ela surge internamente. Irmãos, irmão Gileade, essa besta que surge da terra, ela é um novo império, ela é um novo reinado? Irmãos, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque hoje, irmãos, existem especulações que dizem que essas bestas são outros reinados, né? Como a América do Norte, por exemplo. Mas isso é uma especulação. Por que, irmão Gileade? Irmãos, quando nós vamos ler em Daniel, olha o que é que nós percebemos. Em Daniel, o resumo histórico, irmãos, é quem? Babilônia, depois Medo-Persa, depois Grécia, depois
Roma. E depois quem vem, irmãos, já é um novo reinado? Não. É a pedra, irmãos, que significa o reino de Deus que veio fazer morada. Assim ele vai enviar o seu Filho Jesus Cristo para que ele venha governar. Mas, irmãos, dentro desse espaço aqui, entre Roma e a vinda de Jesus, não dá cabimento de outro reinado pela própria interpretação dos dois sonhos. Então não cabe mais um reinado aí. Tudo bem, irmãos? Então, irmãos de Lhage, o que significa as duas bestas, né? A primeira besta é o Império Romano em si, né? E a segunda, irmãos, a segunda é uma continuação do Império Romano, porque nós não podemos colocar outro reinado aí. Não entra, irmãos, porque senão eles estavam falando de coisas diferentes, não pode. Por isso, irmão, que os dois sonhos que estão descritos no livro de Daniel é a base profética para falar de reinado de domínios, reinados e domínios. Ele é a base. Todas as profecias que compõem a Bíblia que falam de reinados tem que estar dentro do resumo histórico de Daniel, né, do sonho de Nabucodonosor, e também do próprio sonho do profeta Daniel em Daniel capítulo 7. Então, tendo por esta base, entendemos que a besta que sobe da terra é uma maneira diferente do próprio Império Romano, irmãos, e não outro reino por causa dessa regra. Tudo bem até aí, irmãos? Então, o Império Romano, irmãos, ele reinou de duas formas diferentes. Então, a primeira besta é o seu império pagão, né? E a segunda besta é outra forma de reinar do Império Romano, mas é o mesmo império. É tanto, irmãos, que quando nós vamos ler ali, quando a gente vai ler a besta que surge da terra, ela fala da primeira, né? Ela exerce todo o poder diante da primeira besta. Por quê? Porque quem foi que entregou a autoridade para ela? A primeira. Então nós estamos falando do mesmo reino, só que de formas diferentes de governar. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo até aí? Então, tendo por base essa regra, não entra outro reino aí, a não ser formas diferentes do reinado do Império Romano, né? Então vamos esmiuçar mais um pouco. Quando surgiu a segunda besta? Irmãos, nós vemos aí, quando nós vamos ler a primeira besta que surgiu do mar, que é o Império Romano, e viu uma das suas cabeças como ferida de morte. O que significa esse ferimento, irmãos de Lhage? Nós falamos no primeiro vídeo que foi quando o quê? Foi quando o Império Romano, irmão, estava enfraquecido por brigas internas, né? Os imperadores estavam degladiando entre si para ver com quem ficava com o império. E quando foi que ela foi curada, né? A segunda vez que subiu da terra, irmãos, foi a forma em que o Império Romano foi curado, né? Olha aí, vamos ler a segunda vez que surge da terra, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Olha que interessante, irmãos, a chaga mortal fora curada mediante ao poder que foi entregue à segunda besta da primeira. É assim, tem a primeira besta ela foi ferida de morte, depois surgiu a segunda exerce o poder da primeira e faz que a terra e os que habitam adorem a primeira, ou seja, tudo que a segunda faz curou a primeira. Quando surge a besta da terra, a primeira é curada. Qual foi o ferimento? O Império Romano se enfraqueceu. Quando surgiu a segunda besta, ela foi curada e a segunda exerceu toda a autoridade do Império Romano. De quem é que você está falando, irmãos de Lhage? Vamos interpretar, irmãos. Então aqui eu estou falando das guerras, né, que houve entre os imperadores. Está aí uma imagem feita aí das guerras que surgiram. Mas agora vamos, irmãos, à real interpretação. Olha, irmãos, teve um pequeno erro aqui, né, de slide, mas não tem problema. Quem é a segunda besta, irmão? Roma eclesiástica, irmãos. Foi a Roma eclesiástica que exerceu todo o poder da primeira besta.
Por que, irmão Gileade? Explique para nós. Olha, quando nós vamos ler o versículo, fala assim, ó. E vi subir da terra outra besta, a besta que subiu da terra, ou seja, foi interna ao Império Romano, né? E tinha 2 chifres, semelhantes aos de cordeiro, e falava como dragão, né? Olha, irmãos, esse detalhe de que tinha 2 chifres, né? Que era semelhante a uns de cordeiro e falava como dragão, é justamente, irmãos, aquela imagem que a pessoa tem, que o império teve cristianizado. Era uma figura religiosa, mas que por trás estava também a política como poder. Quando foi que surgiu isso, irmãos? E vamos continuar a leitura. E exerce todo o poder da primeira besta. Então nós estamos vendo, irmão, que é uma forma de governo diferente do próprio Império Romano. Não é assim, e na sua presença faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ou seja, o culto ao império, né? Nossa, Roma se recuperou. Quando foi que aconteceu isso, irmãos? Quando os imperadores estavam degladiando entre si para quem ia ficar com a liderança, irmãos, né? Os 2 últimos que sobraram ali para guerrear foi Constantino e outro imperador. E assim Constantino venceu, né? Porque, segundo ele recebeu o sinal, viu uma cruz, e a partir do momento então ele se converteu ao cristianismo, né? Quando ele se converteu ao cristianismo, fez com que todos os seus soldados pitassem a cruz nos seus escudos, e assim ele venceu a guerra, e ali nós temos a união da igreja com o Estado. Olha aí, irmão, chifre semelhante ao de cordeiro e falava como dragão. Então, a peculiaridade desta besta é o quê? Que ela tem chifre semelhante ao cordeiro, né? E faz com que todos adorem a primeira, ou seja, o Império Romano, juntamente com Constantino se convertendo ao cristianismo, agora estão juntos. E aí a sua ferida mortal é curada. Tudo bem até aí, irmãos? Então nós vamos ver, mas só que tem um problema, irmãos, né? Constantino, ele é um adorador do Deus Sol, ele era do mitraísmo, e ele trouxe o paganismo cristianizado. Infelizmente, irmão, nós vemos ali a religião cristã sendo misturada com o paganismo, né? A união com a igreja e com o Estado, mas isso trouxe consequências para o cristianismo do Império Romano. Então nós observamos aí, irmão, que este é o caminho aberto para a supremacia papal, a união da igreja com o Estado. Constantino agora se converte ao cristianismo e assim vai abrindo caminho para que apareça uma liderança religiosa e política também. Constantino já mas depois, irmãos, isso é um caminho aberto para que apareça a supremacia papal, a autoridade do Papa, juntamente com a política, religião e política juntos. Tudo bem até aí, irmãos? Então nós vemos aí como é que a sua chaga mortal fora curada, e nós vemos aí a imagem de Constantino. Infelizmente, irmãos, isso deu espaço para a ponta pequena. No próximo estudo nós falaremos sobre a ponta pequena, porque se misturaram, né? Mas a primeira coisa que apareceu, irmãos, no primeiro concílio ecumênico, o concílio de Nicéia, que Constantino participou, foi instituída leis contrárias ao do Senhor. A igreja primitiva, ela sempre guardou o sábado, mas aí a partir de 321 depois de Cristo, o domingo foi instituído como o dia do Senhor, né? A Bíblia, irmãos, ela não fala em domingo, ela fala primeiro dia da semana. Por que recebeu esse nome de domingo, né? Quando a gente vai ver no inglês, irmão, Sunday, dia do sol. E olha, vamos aí ver, olha esse detalhe aqui, irmãos, Constantino, um adorador do Deus Sol, o mitraísmo. Ele só fez cristianizar o que ele já tinha de paganismo. Então a igreja, irmãos, foi juntamente com o paganismo. Uma das coisas que fez com que isso acontecesse foi Constantino, né, se converter ao cristianismo. Mas aí esta união da igreja com o Estado, né, trouxe instituição de leis contrárias a Deus,
culto ao império, né? Eis que a segunda besta façam que todos adorem a primeira. Culto ao império. Constantino agora ele se cristianizou, né? O Império Romano foi curado, né? O imperador agora ele é cristão e assim o cristianismo foi declarado como religião do Império Romano. Então, irmãos, nós vemos aí. Aí daí, irmãos, eu quero que vocês peguem um detalhe muito importante. É que abre o caminho. Abre o caminho para que a igreja ela possa tomar autoridade sobre o Império Romano. Começou daí. A sua chaga mortal foi curada e depois é que vai surgir a ponta pequena e a sua supremacia, porque agora o caminho é aberto depois que o Estado se uniu com a igreja, né? Então a primeira coisa que nós vemos aí, irmãos, ó, o culto no dia de domingo, em 321 depois de Cristo, isso foi decidido, a troca do sábado para o domingo. Então, nós percebemos aí o caminho que dá para a apostasia, e aí nós vamos para a ponta pequena, a mudança dos tempos e da lei. Tudo bem até aí, irmão? Então, amados irmãos, nós terminamos. E assim, se você tiver gostado do vídeo, clique em curtir, compartilhe esse curso, né? Que todos nós venhamos aprender mais de Deus. E você fazendo isso, você vai me ajudar para que eu continue com esse trabalho. Amém? Então, até o próximo vídeo.